Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, nasceu no dia 9 de abril de 1970, na cidade de São Paulo. Mas foi em Santos, no litoral paulista, que ele construiu sua história, sua personalidade e se transformou em um dos maiores ícones do rock brasileiro. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Meu nome é Matias, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar a contar 5 curiosidades sobre o Chorão, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem, deixarem o seu like e compartilhar aqui outros temas sobre cantores e temas em gerais que vocês querem ver aqui no canal. Então bora pro vídeo. Vocalista, principal compositor e líder da banda Charlie Brown Jr., Chorão marcou gerações com músicas intensas, cheias de atitude, críticas sociais e sentimentos reais. Então hoje eu vou contar pra vocês essas 5 curiosidades sobre o Chorão, algumas coisas mais íntimas que acabaram não saindo ou não sendo muito divulgado na mídia. Então, abrindo a nossa lista, a gente vai estar contando um pouco de onde que vem esse apelido Chorão, como ele surgiu e por que popularizou. Pra gente estar contando um pouco como esse apelido surgiu, a gente tem que voltar quando o Alexandre ainda era adolescente, lá em Santos. Então, Alexandre colava pela pista com seu skate e assim, naquela época ele ainda era jovem, então ele não tinha muito domínio. Então ele mandava uma manobra ou outra, acabava errando. E aí acontecia que quando ele acabava errando, ele se cobrava demais, ficava muito irritado. Ele pegava o skate, tacava no chão, gritava, xingava, ficava no canto quieto. E vendo isso, os amigos da pista de skate que dava rolê com ele, começou a falar que ele chorava demais, que ele emburrava demais, que ele era um chorão. E aí esse apelido foi pegando e Alexandre cada vez mais ficava mais bravo, e esse apelido foi pegando e todas as pessoas ali da pista mesmo, ou até mesmo pessoas que moravam em Santos e nem colavam na pista, começou a chamar ele por esse apelido. Então o apelido foi se popularizando por quem conhecia ele nas pistas de skate de Santos mesmo, e ele também já chegava e já se apresentava como Chorão. Ele gostou do vulgo, ele adotou para si, mesmo a galera que ele fazia amizade fora do skate, fora das pistas, ele já se apresentava, ele já falava que ele era o Chorão. E assim, ao decorrer do vídeo, a gente vai ver que não foi só o apelido que surgiu das pistas de skate. Muito da essência de Chorão surgiu desse momento, desse encontro dele com o skate. Ele se identificou com o esporte desde o primeiro momento que ele chegou ali nas pistas. Então é isso que a gente vai falar exatamente na nossa quarta colocação. Na nossa quarta colocação, a gente vai falar sobre o amor, sobre a conexão que o Chorão teve com o skate desde quando ele era criança. Chorão chegou nas pistas de skate muito novo e desde moleque ele se apaixonou pelo esporte. Segundo o cantor mesmo, skate não era só um hobby dele, era o seu estilo de vida. Chorão começou a andar de skate ainda na década de 80 e pouco tempo depois ele já viria fazer parte do grupo dos Ibira Boys, grupo de skatistas que foi fundado ali no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E aos 16 anos, bem longe de ser cantor ainda, Chorão foi vice-campeão do Campeonato Paulista de Freestyle de skate. E uma premiação na MTV Brasil, quando a banda foi eleita Revelação Nacional, Chorão não perdeu a chance de levantar o troféu e gritar para todo mundo ouvir: skate na veia dos irmãos. E em 2005, Chorão inaugura sua primeira pista de skate em Santos, a Chorão Skate Park, o que mostra para a gente que não importava qual a fase da vida o cantor estava passando, com quem ele estava, o que ele estivesse fazendo, Chorão amava e dedicou a sua vida ao skate. Foi assim do começo de sua adolescência até seus últimos dias de vida. E agora, indo para um lado mais íntimo do cantor, vamos falar sobre as suas inspirações, o que dava aquele gatilho para ele escrever aquelas letras que marcaram diversas gerações. E o que muitas pessoas não sabem é que essas composições, elas não surgem de momentos felizes da vida do Chorão, e sim pelo contrário, o cantor escrevia muito mais em momentos que ele estava com alguma fragilidade, com algum problema pessoal em sua vida. As letras muitas vezes surgem em formas de desabafos, de coisas que o cantor tinha vontade de pôr para fora. As pessoas até mesmo próximas a ele contam que quando o Chorão estava muito encucado, muito quieto, ele pegava um papel, ele pegava uma caneta e ele começava a escrever. Não importava se era um caderno, se era um papel toalha, se era um papel higiênico, qualquer coisa que desse para escrever, o Chorão já estava lá, escrevendo, colocando para fora aquilo que angustiava tanto o cantor por dentro. Então aqui a gente entende porque muitas das suas composições são tão intensas, são tão verdadeiras. Chorão colocava sua vida, colocava sua energia nessas letras. Era a maneira do cantor desabafar, a maneira do cantor falar para o mundo como ele se sentia por dentro. E na nossa segunda colocação, a gente vai falar como o Chorão era um artista completo e conseguiu se diversificar em diferentes campos da arte. E assim, Chorão é um dos maiores nomes do rock brasileiro, isso é incontestável, só que muitas pessoas não sabem, até mesmo pessoas que acompanham seu trabalho há diversos anos, é que em 2007, Chorão escreveu o roteiro de um filme e até mesmo atuou nesse filme. O filme se chama O Magnata e a ideia partiu do próprio Chorão. O filme conta a história de uma estrela do rock brasileiro que não consegue lidar com as exceções, as contradições e os vícios de sua vida. Mas antes mesmo de escrever o roteiro e atuar nesse filme, Chorão já tinha dirigido alguns dos videoclipes da banda Charlie Brown. Então aqui a gente já pode ver que ele sempre teve uma boa relação e muito próxima com o audiovisual.
Então a gente vê que por ser muito ligado à música e até mesmo à banda Charlie Brown, muitas vezes a mídia acaba não divulgando, não falando tanto sobre esses outros trabalhos, sobre essas outras paixões do cantor. Só que é muito importante a gente ressaltar e manter sempre isso vivo e presente na memória das pessoas, porque foram outros trabalhos muito significativos também para a arte e para a cultura do nosso país. Chegando agora à nossa primeira colocação, a gente vai falar um pouco sobre os traços da personalidade do cantor, como ele era fora dos palcos, quem era essa pessoa, quem era Alexandre. Dentro dos palcos, Chorão era intensidade pura. Ele cantava, gritava, vibrava, era quase impossível desligá-lo daquele personagem. Porém, fora dos palcos, a história era outra. Quem convivia com ele dizia que muitas vezes Chorão era quieto, tímido e até mesmo muitas vezes introspectivo, ficando quieto em um canto e refletindo sobre a sua vida, os acontecimentos e o rumo que a sua vida estava tomando. Uma curiosidade é que muitas vezes depois dos shows, Chorão preferia ficar andando de skate pelas ruas de Santos ou quieto em um canto escrevendo em seu caderno do que ficar saindo para bares, para shows, boates ou então para sentar em rodas cheias de pessoas. Chorão muitas vezes era um cara solitário e ele precisava do seu próprio tempo para conseguir recarregar sua energia. Chorão também era muito próximo dos seus amigos mais íntimos. Ele não se abria para qualquer pessoa, era muito difícil. Só que quando ele gostava de alguém, ele mostrava o seu lado mais sensível, o seu lado mais humano para essa pessoa. Então é até curioso pensar que aquele cara explosivo dentro dos palcos, que gritava, xingava, vibrava, fora dos palcos era só alguém sensível, quieto, que gostava de estar próximo dos seus amigos e dar um rolê de skate pela sua cidade. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido que acima de vocalista, skatista, compositor, cineasta, Chorão era uma pessoa real, um ser humano que era frágil, sensível também, que sentia a dureza da vida e que como forma de desabafo escrevia letras e cantava elas com a maior vibração em cima dos palcos para mostrar para o seu público o quanto uma pessoa explosiva também pode ser muito sensível por dentro. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que deixem um like, se inscrevam no canal e comente aqui para mim qual dessas curiosidades deixaram vocês mais surpresos. É isso, fiquem com o próximo vídeo. Fui!